Saudações, aqui é o Rafael em mais um Café com Escrita aqui no YouTube. Agora é a aurora do dia 26 de julho de 2024. Na verdade, eu acabei de gravar o primeiro podcast, então esse é o segundo podcast, é a continuação. Eu só realmente dividi o conteúdo para que não ficasse muito grande. Eu, no podcast anterior, de retomada do canal aqui no YouTube, eu expliquei um pouco para onde eu vejo indo o canal e o que eu pretendo fazer com esse canal aqui no YouTube. Então, eu pretendo honrar, sim, o conteúdo que ganhou inscritos para mim há anos atrás. Depois disso, eu fui só perdendo inscrito. Perdendo não, meio que se manteve, né? Também tem gente sai, gente entra, principalmente quando você fica muito tempo sem produzir nenhum conteúdo, sem falar nada. É natural que as pessoas também procurem outras coisas, né, para interagir, para se entreter e tudo mais. E também falei um pouco da literatura brasileira e de como as narrativas aqui no Brasil, elas tanto elas retratam quanto elas acabam promovendo certos tipos de interação entre as pessoas e até certas funções cognitivas, né, preferenciais. As pessoas acabam preferindo fazer as coisas de certas maneiras. E não é à toa que existia essa ideia de que a literatura, os romances, uma das funções do romance, desde a sua concepção, era a formação moral das pessoas, né? E isso porque você vai moldando a forma com que as pessoas veem o mundo, né? O que elas acham normal, o que não acham normal, e isso também acaba se desembocando nos relacionamentos amorosos e tudo mais. E eu também falei, contextualizei o porquê que eu acho que é importante abarcar também as questões entre pais e filhos no início, assim, principalmente quando a pessoa se torna pai e os primeiros anos e por aí vai, né? Então toda a questão da paternidade em si e a figura do pai, masculina do pai mesmo, que eu acho que tem muita coisa para falar, tem muita coisa para ser discutida. Eu também tô disposto a ouvir vocês, assim, estou muito predisposto, né, a ouvi-los também, saber da experiência de vocês. Mas enfim, eu tenho pesquisado bastante sobre esse assunto. Como eu afirmei no podcast anterior, eu tenho me interessado cada vez mais por questões psicológicas e sociológicas, e né, pelo menos é nisso que a minha cabeça tem se voltado, além das questões de literatura e guerra, né? E também de produção de jogos, que eu também recentemente me envolvi um pouco nisso, mas também não é o caso aqui do podcast, não vem ao caso aqui. Mas hoje eu quero falar especificamente da importância da paternidade para os filhos, e também das mudanças fisiológicas que ocorrem no homem quando eles se tornam pais. Porque eu sempre ouvi muito das questões psicológicas, né? Então eu acho que se você pesquisar um pouquinho... Na verdade, a sociedade não quer falar nada desse assunto. Eu tenho falado até um pouco mais recentemente, mas tivemos alguns avanços em alguns lugares do mundo aí. Mas, no geral, né, a figura da mãe, ela é muito valorizada e retratada. A figura do pai é um tanto menos. E isso acaba se refletindo também na justiça, né? Nas cortes judiciais aí, mundo afora. E isso não é diferente aqui no Brasil, no Ocidente especificamente. É uma questão que salta aos olhos, né? Mas eu achei muito interessante porque eu me deparei com esse livro de uma doutora, ela é antropóloga, a Anna Makin.
espero estar falando o nome dela correto, é Anna Machin. O nome do livro em inglês é The Life of Dad, A Vida do Pai, né? E ela aborda bastante essa questão de que quando a pessoa se torna pai, quando o homem se torna pai, ocorrem mudanças físicas, fisiológicas, e que não são muito faladas, né? Da mãe salta aos olhos, porque a mãe muda, assim, fisicamente. Então ela ganha uma barriguinha, enfim, então é uma série de coisas que é mais fácil de visualizar na mãe, e também por questões hormonais e também pela proximidade com a criança, as pessoas prestam mais atenção nas necessidades da mãe do que nas necessidades do pai. Só que as do pai também existem, e as mudanças que ocorrem nos pais, nos homens, elas são significativas, e muito mais significativas até do que eu imaginava, até do que eu sabia, né? Também vou utilizar para nesse podcast o trabalho de um outro pesquisador, que é o Paul Rayburn. Acho que é assim que fala o nome dele, né? Rayburn, né? Paul Rayburn. Que o livro dele se chama Do Father's Mother: What Science is Telling Us About the Parents We Overlooked. Então, os pais importam, os pais são importantes. O que a ciência nos diz sobre aquele pai, parente, né? Parent, nesse caso aqui é de pais, né? Sobre aquele pai que nós estamos deixando de lado, né? Que nós deixamos de falar dos pais, como eu disse, né? E também tem esse site que eu gosto bastante. Toda semana eu recebo um e-mail com alguns artigos, e quando eu lembro muitos anos atrás, quando eu me inscrevi nesse site para receber, né, as notificações desse site, eu meio que imaginava pegar esse site no domingo como eu pegava o jornal antigamente, mas não tem acontecido muito. Então é uma coisa ou outra só que eu consigo pegar, mas é o Art of Manliness. Claro que tem muitos erros e acertos, né? Bastante gente envolvida, então tem aqueles que aquelas pessoas que produzem conteúdo que aprazem mais, aquelas que aprazem menos, mas no geral é bem legal. Assim, recomendo bastante o site, e tem entrevista sobre esses dois, né? Então, tanto com o Paul Rayburn quanto com a Anna Machin, né? Enfim, o livro do Paul Rayburn, ele fala sobre, assim, o livro e o podcast. Também tem outros dois artigos que dois podcasts que eu estou utilizando aqui, né, para fazer esse áudio aqui. Um se chama Dad's Essential Role in Making Kids Awesome, e o outro é The Importance of Fathers According to Science, que é do Brett e da Kate McKay. Também tem do Brett e Kate McKay The Importance of Rough Housing with Your Kids. Enfim, então, para não vou ficar destrinchando muito, né, o que cada um deles fala, mas então, se você quiser ir atrás você mesmo desse conteúdo, um bom início é esse aí. Lembrando que eu tenho antigamente eu colocava tudo lá no Recanto do Guerreiro, todas as minhas fontes. Também tem um site escritonasombras.com em que eu colocava lá, mas eu parei de fazer isso. Eu comecei a colocar tudo lá no Telegram, inicialmente no Recanto do Guerreiro, e depois eu criei um canalzinho chamado Café com Escrita lá também. Também é aberto para quem quiser entrar, mas praticamente não tem nenhum inscrito. Eu sempre falei que o número de pessoas que realmente querem ir atrás, todo mundo não, mas muita gente pede as fontes, mas muito pouca gente quer ir atrás das fontes, de fato. Essa é a minha experiência de anos já.
Mas é lá que eu coloco, no Café com Escrita, eu vou jogando tudo que eu acho interessante, eu coloco lá, né? Enfim, mas se você quiser pegar, eu já dei mais ou menos de onde você pode partir. Então, uma das questões que são abordadas são o que os pais, o que torna os pais únicos, os pais humanos únicos entre os animais na natureza, né? Então tem mais de uma questão, algumas sim são ligadas a questões psicológicas, algumas nós temos em comum com outros animais e outras ainda nós são únicas do ser humano, inclusive fisiologicamente, não apenas psicologicamente. Então vamos lá. A primeira coisa que eu achei interessante é que assim, da importância, né, da influência dos pais nos filhos, de acordo com assim, o número de artigos que abordam essa questão é enorme, né? Então, só passando rapidamente por eles para a gente contextualizar, né? Então, crianças que têm o pai por perto têm a menor probabilidade de acabar na extrema pobreza, né? De crescer e acabar indo parar na extrema pobreza. Crianças com pais por perto. Então, toda vez que eu falar crianças com pais, quer dizer, são as crianças que o pai está ali, a figura do pai está ali presente, né? De alguma maneira, em algum grau, né? Elas, no geral, elas vão melhor na escola, elas são menos frequente que elas acabem indo parar na prisão, menos frequente que elas tenham problemas ligados a álcool e drogas, são menos propensas a começar a sua sexualidade, as suas atividades sexuais durante a adolescência, muito cedo, né? E isso sim, não é uma coisa boa quando você começa muito cedo, enfim, por mais de uma questão que eu não vou tratar aqui nesse podcast, mas eu acho que é válido comentar em outra ocasião. Crianças, né, com o pai presente, elas são menos propensas a ficar obesas, e aqui eu não estou me referindo à aparência, eu estou me referindo a questões de saúde mesmo, obesidade, questões ligadas à obesidade relacionadas à saúde, né? As crianças também quando o pai está presente, elas recebem mais isso que em inglês é chamado de rough housing. São aquelas brincadeiras como brincar de cavalinho, brincar de ficar fazendo aquelas brincadeiras. Essa parte do lúdico, no geral, ela fica. Os pais interagem mais com as crianças dessa maneira, né? Então, também um pouco de aquelas lutinhas, né, de luta livre, assim, lutinha mais quando você tem o menino não, aquele luta livre, sabe, dos mexicanos, essas coisas assim, esse tipo de brincadeira física mesmo, né, física bem leve e física, né, aquela em que você vê que um monte de gente na casa que está participando daquilo começa a sorrir, dá risada e a criança cai na gargalhada, esse tipo de coisa, né? Eles trazem uma série de benefícios para as crianças, né? Então, melhora a resiliência das crianças, inclusive a resiliência na hora de estudar, né? Então, aqui a gente está falando de primeira infância, tá? E o que as pesquisas apontam é que esse tipo de brincadeira, a quantidade desse tipo de brincadeira que as crianças recebem, consegue predizer melhor como elas vão se dar nos primeiros anos de escola, e muitas vezes em decorrência desses primeiros bons anos que elas têm naquele período escolar, não na escola especificamente, no período escolar. Então pode ser que a criança
vá para o homeschooling, alguma coisa assim, mas no geral, tanto na escola como no homeschooling, a quantidade de horas reportadas, né, em que ocorrem esses tipos de brincadeiras na primeira infância, conseguem predizer melhor do que a quantidade de estudos e de horas passadas na pré-escola, assim, fazendo estudos na pré-escola. Então é interessante isso. E esse tipo de brincadeira também, essas interações lúdicas entre o pai e os filhos, também consegue ajuda, né, a criar o que eles chamam de inteligência social. Então é diretamente proporcional. Também algumas questões ligadas à moralidade, ajudam as crianças a ficarem fisicamente ativas, e é uma importante ferramenta na hora de construir as ligações entre pai e filho, né? Então tudo isso é importante. E então esse aspecto lúdico, ele é importante, lúdico, esse aspecto da presença do pai nas crianças é muito importante. Então, estabelecido isso, vamos então para as mudanças fisiológicas, psicológicas e fisiológicas que ocorrem no homem. Porque tudo isso, então a gente, acho que espero já ter deixado estabelecido, né? Vamos concordar. Faz bem para os filhos que os pais estejam por perto, e o pai especificamente esteja por perto, estatisticamente falando, né? Isso também é assunto para outro podcast, para ficar esmiuçando isso, né? A presença do pai, mesmo quando os pais são separados, se o pai estiver por perto, é melhor do que se ele cortar os contatos, e isso é o melhor para a criança, não necessariamente para o pai, dependendo do contexto, né? Então, tem casos em que, enfim, também não é o escopo desse podcast, mas principalmente quando há a questão da alienação parental, muda bastante, as coisas mudam bastante de figura, e a parte psicológica do pai, nesse caso, ela precisa ser priorizada, né? Até para o bem-estar dos próprios filhos, né? Enfim, mas então a questão é que tanto no homem quanto nos filhos, é do pai que os filhos extraem as noções de autoridade, de desenvolvimento da linguagem social. O pai é a figura que determina a sociabilidade da criança, se ela vai ser super social, antissocial, se ela vai exibir comportamento antissocial e por aí vai, né? É do pai que as crianças obtêm as regras que governam a sociedade. A mãe está, no geral, mais ligada às funções cognitivas, ligadas aos sentimentos, emoções, e ela dá o conforto e segurança, né? Essa sensação de segurança emocional mais da mãe, mas é o pai que ajuda a estabelecer o que a criança vai desenvolver depois, enquanto ela cresce, e depois na fase adulta, com relação às regras de conduta da sociedade, as regras de sociabilidade, a obediência, rebeldia, se vai ter uma tendência mais para um ou mais para outro, e em que ocasiões deve-se ser obediente, em que ocasiões deve-se ser rebelde. Eu acho muito interessante a noção que, se você for olhar, né, antes da sociedade moderna, o que se pensava, e você vai percebendo que a figura paterna, né, aquela ideia de família patriarcal, ela também tem a ver com uma questão de ensinamento de autoridade, né? Então, quando o pai ele exerce na igreja, por exemplo, o pai é dito que, assim, as funções sacerdotais da família, elas geralmente elas ficam para o homem, a maior parte delas, né? E naturalmente, uma das razões pelas quais os padres na igreja católica são homens, né? Não quer dizer que isso não diminui a espiritualidade feminina. Nós temos as freiras, as madres superioras e por aí vai, mas, né, existe essa questão das regras de conduta, da sociabilidade dessa hierarquia, e também do ensino, da forma como isso é passado
para frente, essas questões de obediência e as relações entre marido e mulher, elas vão também ajudar a criança a entender, olha, nessas ocasiões se obedece, nessas outras ocasiões não, é assim que funciona, é assim que não funciona, né? E a presença do pai é importante nesse momento. A agressividade, onde como utilizá-la, é o pai geralmente que vai passar isso para a criança, e quando não há a presença do pai, geralmente se desenvolve em um adulto que tem menos noção de como e onde você deve ser agressivo. Ah, como eu disse, as questões de resiliência, as ferramentas mentais e emocionais para lidar com a adversidade de forma geral. Isso tudo é coisa, atribuição dos pais. Só que no pai, quando o homem ele fica sabendo que vai ser pai e a proximidade com a mulher, já nos primeiros, já durante a gravidez, durante esse período em que há já uma ligação entre a criança e o pai ele está ali presente, se ele estiver ali presente, já começam a ocorrer mudanças fisiológicas no pai. Então, os níveis de testosterona eles vão cair, em especial depois do nascimento da criança. Então, depois que a criança nasce, os níveis de testosterona começam a cair drasticamente. E eles chegam, no final do processo, cerca de 18 meses depois do nascimento, os níveis de testosterona, no geral, eles já caíram um terço. É um terço abaixo do que eles eram antes do homem se tornar pai, né? Então, e é importante porque essa queda, ela é permanente, quase. Ela só vai retornar aos níveis anteriores ao do nascimento se houver uma separação total dos filhos. Então, esse é um dado que eu mesmo não sabia, né? Então, isso é observado assim. Essa queda na testosterona ela é observada em todos os animais em que há paternidade, né? Então, seja qualquer que seja mamífero, qualquer que seja o animal, se o pai ele está presente, está perto ali, participando de alguma maneira, há essa queda nos níveis de testosterona, né? E o que acontece é que a testosterona muito alta, ela tem a sua função, mas ela impede certos tipos de bonding, né? Então, certos tipos de ligações afetivas que acontecem entre pais, que são necessárias, né, para que pais se sintam pais e filhos se sintam filhos, né? Essa ligação entre pai e filho, se a testosterona estiver muito alta, ela é mais difícil de que ela ocorra, né? No geral, homens com a testosterona baixa conseguem aguentar mais a presença das crianças. Então, a testosterona, conforme ela aumenta, quando ela está alta, a criança vai ficando mais irritada. Ela fica mais, assim, o choro incomoda mais, o grito incomoda mais, as manhas incomodam mais, né? Você ter que dar atenção para a criança porque ela não vai sempre te obedecer porque você tem que fazer um trabalho e ela está por perto e ela quer atenção, ela vai ficar fazendo coisas para chamar sua atenção, né? E se a testosterona estiver muito alta, isso isso assim, o pai vai ficar irritado, né? O homem fica irritado. Se não for filho dele, ele não for pai ainda, talvez ele fique bastante irritado, né? Então é um dos problemas, por exemplo, com relação à figura do padrasto, né? Então, não sabendo disso, se as pessoas não sabem disso, é difícil você buscar as ferramentas para lidar com isso, né? Então é importante que seja dito isso. Eu acho que isso deve ser falado sobre as mulheres. Então, por exemplo, tem a tal da depressão pós-parto, ela é perigosa para a mulher, é perigosa para a criança, né? E então a sociedade ela vai e olha, a gente tem que cuidar e intervir nesses casos. Mas no homem ninguém fala nada, né? Também
Também quando há essa queda na testosterona, né, o homem ele se torna um pouco mais é, emocional, emotivo, né? É, também facilita essa ligação com os filhos e o homem se torna mais sensível às necessidades das crianças, né? Então é, ele, ele realmente ele fica mais atento, né? Ele se doa, né? Uma forma de se doar, então há essa queda nos níveis de testosterona. E um efeito disso que eu acho que muitas vezes leva a problemas de relacionamento é que o homem se torna menos competitivo, né? Então ele se torna o homem ele se torna no geral ele essa a testosterona ela tem uma função muito importante que facilita os homens na hora de conquistar uma mulher nova, de ir atrás de mulheres e de competir pela atenção feminina, mas isso também vai ter efeito, né? Isso também tem um efeito de competição no geral, né? Então, no uso da agressividade e também nos níveis de energia que você tem para trabalhar. Quem chegou já na meia-idade, que é o meu caso, já deve ter ouvido falar da crise de meia-idade, e a verdade é que essa primeira queda dos níveis de testosterona dá para sentir, né? Dá para sentir, porque e traz um incômodo, você se sentir aí vem aquela ideia de que está menos, você sente menos energia para ir atrás de coisas que antes você surgia energia, sabe? Assim, eu lembro de aguentar ficar 2 horas no ônibus, por exemplo, para ir para a faculdade, para ir o que quer que fosse. Se tivesse mulher envolvida, então nossa, você sai correndo uma maratona de 10 quilômetros e você nem gosta de correr. Mas eu olho para trás e eu viro e falo, nossa, se eu tiver que a ideia de pegar um ônibus de 2 horas hoje em dia já dói. Eu não consigo mais imaginar fazer uma faculdade inteira de 5 anos, 5 anos pegando ônibus de 2 horas e tudo mais. Então isso está ligado a essa queda na testosterona, né? Claro que tem fatores psicológicos envolvidos e tem a questão de que o homem vai perdendo vai diminuindo os níveis de testosterona naturalmente no decorrer dos anos. E se você não sabe disso, você não vai fazer nada, né? Isso é o tipo de coisa que você tem que ter as ferramentas para lidar com isso, ou você não pode simplesmente ir lá e simplesmente tomar uma injeção de testosterona. Não é assim que funciona o corpo da gente. A única coisa que você vai conseguir com isso é estressar o seu corpo e não faz bem. Então é importante saber esse tipo de coisa, né? Também acontece de o cérebro do homem mudar permanentemente depois que ele é pai. Permanentemente, não volta mais. Então a parte central do lado direito que é essa ligada às emoções, ela muda, ela cresce, né? Chega a ganhar mais massa cinzenta ali naquela região. E então não estamos falando apenas de neurotransmissores, né? Então o homem fica mais responsável também, ele se sente mais responsável. E também ocorrem mudanças na amígdala, né? Então está ligada à tomada de riscos, à percepção de perigos. Então não é só que fica mais avesso ou menos avesso, mas muda, né? Eu acho muito curioso que eu fiz recentemente fazendo nesses estudos sobre psicologia pelos quais eu tenho me interessado. E um dos testes que eu já tinha feito um teste há anos atrás e eu fiz de novo e deu que assim que eu estaria menos tem um fator nos Big Five lá que é neuroticismo, né? Neuroticismo, e o meu abaixou. Eu falei assim, pelo menos do que eu, né,
de anos atrás, assim, eu me sinto assim realmente, né? E não é só que eu estou mais avesso a riscos, mas é que mudou a forma como eu encaro a tomada de certos riscos e a percepção de certos riscos, né? E uma das coisas uma das coisas que se percebeu que essa mudança promove é que o homem passa a detectar riscos mais rápido e especialmente os ligados aos filhos, à tribo, também tem esse tipo de pesquisa com tribo indígena, então você vê que aquela ideia do patriarca não é só aos filhos, isso daqui, essa questão da percepção de riscos e de perigos, ela realmente ela muda, né? O homem ele passa a levar mais coisas outras coisas em consideração. E aumenta a matéria cinzenta ligada a planejamento, aumenta a matéria cinzenta ligada à atenção, então aumenta a matéria cinzenta ligada à solução de problemas e no geral, né, nessa concepção nova de mais recente de empatia, também há algum efeito. E a mudança ocorre, como eu disse, majoritariamente após o nascimento, começa durante a gravidez, mas esse processo se conclui uns 18 meses após o nascimento, 1 ano e meio mais ou menos, né? E também é importante notar que os pais eles se ligam aos filhos, né? Essas relações afetivas, boa parte delas se dá a partir da interação, né? Então, geralmente o pai se liga mesmo à criança quando ela já tem cerca de 6 meses de idade, né? Então, e aí entra a questão do playing, né? do lúdico, né? É muito importante para que ocorram essas ligações entre pai e filho. Se o pai for privado disso, né, durante esse período, a ligação ela vai ser um pouquinho mais distante. Não que isso seja necessariamente ruim sempre em todos os contextos e em todas as sociedades, mas é assim que as coisas funcionam, né? Então, a questão do lúdico, como eu disse, ela é uma atribuição masculina. E, e também é importante notar que muitos desses fatores não dependem de questões genéticas. Assim. Então, você não está fadado a repetir os erros do seu pai quando você se torna pai. Então, não é só porque você não tem uma boa relação com o seu pai, que você vai ter uma má relação com os filhos, ainda que não é incomum que por fatores psicológicos e não fisiológicos, mas por fatores psicológicos você acabe, e espirituais, né? Muitas vezes, eu sou católico, eu acredito nisso, muitas vezes o filho acaba seguindo certos padrões de comportamento do pai e acaba perpetuando, né? Ele fala, eu nunca vou ser como meu pai, e acaba sendo igualzinho e cometendo os mesmos erros, inclusive. Né? Eu tenho até alguns exemplos notáveis disso que também não está no escopo desse podcast de hoje. Então eu acho que é muito eu acho, pelo menos para mim, algumas coisas foram novidade. Essa questão da queda da testosterona, eu assim, podia imaginar que acontecia, mas não sabia que era tão acentuada e é uma coisa assim que ela, como eu disse, ela só volta se houver assim, se houver um rompimento total das relações com os filhos, né? Então, quer dizer, se o pai, e aí o nível de testosterona volta assim, de fato volta. Claro que ele respeitando aquela curva de queda de acordo com a idade, mas é que 1/3 é muito, né? 1/3 é bastante, uma queda acentuada em 1 ano e meio, né? Mas tem uma, assim, então é uma mudança, não é algo negativo, porque também tem ele muda muito e até chega a ganhar, como eu disse, a matéria cinzenta e algumas coisas que, que no geral são benéficas, ajudam, né? Então não é só para o benefício do filho, mas é para o benefício do próprio homem, né? Então a questão do planejamento, atenção, solução de problemas, isso tudo são coisas que ajudam a vida inteira, né? E é curioso, porque quando você olha
quando você olha na história, você percebe que até hoje as estatísticas de casais em que o homem é um pouco mais velho que a mulher e o casal se casa cedo, com poucos parceiros, é o melhor tipo de casamento, pelo menos de acordo com os próprios, né? São as que as pesquisas apontam. A chance de divórcio diminui, a chance de ter filhos aumenta, e no geral até coisas que não são tão óbvias, como questões ligadas a dinheiro e tudo mais, finanças, um casal que permanece unido e que se dá bem e que se casa cedo, eles tendem né, todo casal tem problemas com isso, né, com a parte do sustento da família. É um quebra-cabeça que é difícil de montar mesmo, mas existe isso, existe esse fator. E eu fico me perguntando se eu, depois agora sabendo de tudo, de todos esses dados, que é claro que aqui no podcast, por questões até de tempo, fica tudo de forma muito resumida, mas eu acho que dá pra conjecturar que dá pra assumir, pelo menos, que parte, pelo menos, desse sucesso dos homens que começam a família cedo, talvez esteja nessas mudanças que ocorrem, né? Porque são mudanças benéficas. Então, por exemplo, uma estatística que eu me lembro de anos atrás é que os homens eles tendem a ganhar mais depois do casamento, do nascimento dos filhos, né? Então, se o casal permanece separado, não, mas se o pai, né, se o homem, ele se casa, né? Então a união entre o homem e a mulher, e ele e o homem tem filhos, o casal tem filhos, a chance de que ele passe a ganhar mais com o decorrer do tempo aumenta. E com a mulher é o contrário. Então tem casos em que a mulher ganha super bem, e aí ela chega nos 30 e tantos anos, e aí ela passa a ganhar ou igual, ou estaciona, ou passa a ganhar menos, né? E existem fatores, no caso das mulheres, a gente sabe que tem alguns fatores que estão ligados realmente a questões fisiológicas, e o fato de que a mulher chega a sentir dor, assim, dor física, se for separada do bebê em determinadas fases, né? Então aqui no Brasil nós temos uma legislação que até que não é das piores, se comparada com outras aí do Ocidente, porque aqui pelo menos 4 meses a mulher fica em casa, né? Se tiver no mercado de trabalho, 4 meses. Antes disso pode ser extremamente cruel, e não que aos 4, 6 meses, 8 meses não seja, mas nesses primeiros meses de vida da criança, né? Então a gente sabe disso. Pelo menos eu imagino que vocês que aqui estão já tenham se deparado com esse tipo de coisa, porque a sociedade fala mais das mães, no geral. Mas eu acho que muito menos é falado sobre essas mudanças que ocorrem nos pais. Também me ocorreu, quando eu estava fazendo essa pesquisa, que a maior parte dos soldados que ganham essas medalhas de honra e que ganham medalhas por ato de bravura quando ainda são jovens, ou geralmente nós temos exemplos disso nos últimos 200 anos, né? No geral é isso, né? Então as pessoas mais condecoradas durante guerra geralmente são os homens, né? São árrimos de família. O que é o árrimo de família? É aquele que assume, é aquele rapaz que muito novo, ele tem que ser emancipado ou se emancipa para cuidar da família, e ele passa a assumir responsabilidades que são típicas do pai, ainda muito, muito cedo. Muito cedo. E então uma das teses é que esses pais, esses homens que são árrimo de família, eles desenvolvem um senso de proteção e de cuidado, assim, então assim, da tribo, né, daquelas pessoas que estão próximas que faz com que eles tomem certas decisões que
os outros homens, apesar de toda a agressividade e tudo mais, na hora do vamos ver, não tomam, né? E eu fiquei olhando para isso e eu realmente não achei nada, nenhuma pesquisa que abordasse isso ainda, mas que buscando essas questões, ligar com essas questões fisiológicas, para detectar, primeiro, se há alguma alteração, e segundo, se não são alterações semelhantes ou as mesmas dessas que ocorrem quando a pessoa se torna pai, né? Porque eu vejo claramente que isso pode ser um fator, né? De não só de tomada de decisões, porque eu sempre vi as explicações do porquê desse fenômeno ocorrer, dos arrimos de família, sempre vi explicações psicológicas. Então eram sempre dados psicológicos. É porque são pessoas que, por cuidarem da família mais cedo, então eles, ou assumirem família mais cedo, então eles desenvolvem esses mecanismos que permitem que eles, né, tomem esses atos de bravura, protejam, se coloquem, tenham melhor decisão na tomada de riscos, ali no meio, mesmo sob estresse, ali na guerra e tudo mais. E eu acho que talvez tenha um outro fator ali que eu nunca vi, pelo menos. Talvez, se você já se deparou com isso, pode me enviar para mim, que eu vou achar bastante interessante. Eu com certeza vou continuar pesquisando isso. E é isso, eu acho que tá bom já de tamanho esse podcast. Espero que tenha sido interessante para vocês, o tanto quanto foi para mim, né? Então, ressaltar de novo esse papel essencial que o homem pai, né, o pai tem no desenvolvimento dos filhos, e também assim, abordar o quanto é importante estar ciente de que os pais também sofrem não, eles mudam, né? Eu ia falar sofrem mudanças, mas, né, até queria afastar dessa ideia de sofrimento, porque a paternidade ela é uma coisa que, assim, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu gosto de ser pai. Então é uma experiência que eu recomendo. Não sei, claro que feitas as ressalvas que eu já fiz antes, caso de alienação parental e tudo mais. Por fim, eu tenho um outro que aí eu realmente não sei se tem a ver ou não, mas eu vi já mais de uma vez. Vocês devem, os inscritos aqui do canal especialmente, devem já ter se deparado com isso, que é uma anedota mais do que uma estatística, mas você vê algo nessa direção de que, bom, 80% dos divórcios são pedidos por mulheres, né? Há tipos específicos que cognitivamente falando, que tem uma tendência maior para se divorciar do que outras, e também não é o escopo desse podcast aqui de hoje. Mas aí tem aquela história de que depois do divórcio, o que acaba acontecendo é que, depois de estabilizado, ambos tendo se estabilizado emocionalmente, não perfeitamente, porque ninguém volta desse tipo de situação perfeitamente, você nunca mais vai ser o mesmo, né? E vai encarar a vida da mesma maneira, mas que tem essa anedota de que as mulheres triplicam o número de parceiros e os homens triplicam a conta bancária. E eu consigo entender por quê. Porque se o que balanceia no geral, né, quando você olha aqui para essas mudanças que acontecem, a maior parte das mudanças que ocorrem no homem, elas são positivas. Aquela que você poderia argumentar que talvez não seja tão bom para o homem no mercado de trabalho é justamente a queda na testosterona e nos níveis de energia, porque, assim, a testosterona está ligada a isso. Então, o homem ele se tornando menos competitivo, né? Ele vai deixar de fazer aquelas horas a mais que ele fazia. Ele pode deixar de fazer. Se ele fizer, ele vai fazer não porque ele está competindo, porque ele
quer ganhar alguma coisa. Não que ele tenha perdido totalmente isso, mas é menos, né? Eu fico imaginando se nesses casos em que os homens, porque realmente existe esse fenômeno de homens que, e eu vi na minha vida, assim, eu também vi homens que foram destruídos depois do divórcio e vi homens que multiplicaram, assim, que saíram de uma situação de viver uma vida assim, de ter financeiramente classe média para ficarem bem de vida, assim, classe média alta ou até aqueles primeiros passos da pessoa rica. E eu fico me perguntando se não tem um pouco a ver com isso, né? Desse retorno da testosterona. Eu não acho que isso vale a pena, que o preço a se pagar eu acho que é alto demais. Mas talvez tenha algum, eu não sei, isso eu realmente não sei, não tenho nenhuma pesquisa para corroborar, são só conjecturas que eu estou fazendo aqui, só pensando alto, assim, coisas que eu acho que vale a pena ir prestando atenção e pesquisando aí para frente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Deixem aí o comentário de vocês, inscrevam-se no canal. Lembrem-se também que tem lá o Recanto do Guerreiro lá no Telegram. É uma comunidade muito legal que lá eu consigo concentrar os conteúdos que eu tenho. Estou fazendo agora uma série sobre a Última Cruzada, a Rússia e a Última Cruzada, né? E enfim, a última é nessa linha. Tem muita coisa interessante, tá? Tem gente que vai falar que eu sou de esquerda eurasiano, tem gente que vai falar que tem gente que sempre fala que eu sou de direita liberal capitalista, sei lá, o pessoal sempre erra no que eu acredito nessas horas, não sei. Não todos. Quem geralmente me segue não, mas às volta e meia aparece algum comentário aqui, eu só consigo dar risada. Bom, é isso. Não, eu geralmente respondo, mas eu acabo achando engraçado. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, deixem os comentários e até a próxima.